Olá, hoje nós vamos transformar esses potes de Nescafé em potes organizadores ou para decoração. Então, aqui eu trouxe alguns potes. Vamos começar primeiro com esse pote maior e para pintar eu utilizo a Chalk Supremo da cor branca. Se você não tiver a Chalk, pode utilizar um primer e depois um PVA branco. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Meire e você está no canal Meire Brentan. Se você já gostou das ideias de hoje, fique aí até o final. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito. Então aqui eu pintei esses dois potes, um maior e um menor. Dei duas demãos da tinta Chalk e vou trabalhar hoje com esse guardanapo. São rosinhas aqui bem miudinhas. Vou recortar, conforme você vai ver aí, eu vou recortar uma tira. E dessa tira eu vou recortar rosa por rosa. É importante que a gente faça isso antes de retirar as duas películas do guardanapo. Depois que eu recorto todas as rosas, eu retiro as películas e vou ficar somente com a película da frente. Por que que eu faço isso? Porque se eu tirar a película e recortar depois, ele vai rasgar o guardanapo. Aí eu distribuo aqui na parte da frente do pote, como você tá vendo aí, e para colagem eu utilizo uma cola gel para decupagem. Faço em todos os lados e na lateral eu colo somente 3 dessas rosinhas. Aqui já finalizo com um verniz geral. Aqui então eu já passei nos dois potes. Aqui você pode fazer um kitzinho com 3 potes. Eu estou utilizando apenas 2 para te demonstrar. Você pode utilizar um pote maior e 2 menores para fazer um kitzinho. Depois que eu fiz a impermeabilização, peguei um cordão de rami, coloquei algumas continhas, uma bolinha de madeira e uma bolinha acrílica nas pontas. Faço um amarrado aqui na boca do pote para dar o acabamento. Aqui, como eu falei, eu fiz 2 ideias, mas ideal aqui seria a gente fazer 3 potes, um grande e 2 menores. Eu acho que ficaria aí mais interessante. Para nossa segunda ideia, eu utilizo um pote
maior do Nescafé. Vou trabalhar com o jateado, protejo aqui a boca do pote com a fita crepe. Depois eu venho passando o jateado com um rolinho de espuma, passo em todo o pote, somente uma demão bem passada e bem distribuída. Sempre quando a gente vai utilizar o jateado, a gente não pode deixar nenhum lugar empoçado, porque senão ele vai ficar marcado e a gente tem que distribuir bem. Aqui então, com o pote já seco, também faço uma marcação com a fita aqui nessa parte de baixo. Vou utilizar o PVA da cor Savana e vou pintar nessa parte de cima. Reparem que eu deixei a parte de cima um espaço bem maior para eu poder fazer a pintura. Depois eu retiro a fita e vou trabalhar hoje com esse papel para decupagem, é o PDzinho. O número dele é PDZ 009. Recorto aqui essa figura. Passo cola branca no verso do papel, distribuo bem. E aí é só posicionar e fazer a colagem. E pra gente deixar essa peça mais charmosa, com um toque especial de envelhecido, bem discreto, eu venho com um pincel de chanfrar umedecido na água, molho a pontinha dele num pouquinho da tinta marrom, tiro sempre o excesso da água e vou fazendo o esfumado ao redor de todo o desenho. E tá aí o resultado do esfumado, acho que ficou bem bonito, uma maneira bem suave e deu um envelhecido bem bacana. Para impermeabilizar, neste caso, eu utilizo o verniz acrílico fosco, justamente para não tirar o fosqueado do jateado que a gente passou. Aqui o pote já tá pronto, agora nós vamos trabalhar na tampa. Para a tampa eu utilizei aqui um tecido, esse tecido é um tecido estampado de algodão. Eu vou marcar aqui mais ou menos, recorto em volta. E utilizo também esse plumante, coloco um montinho aqui. Para ele ficar mais fixo, eu passo cola quente, faço mais ou menos uma bolinha aqui, deixo ele bem fofo, só para ele não sair do lugar. E aí eu vou posicionando o pano, fazendo a colagem em volta com a cola quente e depois eu tiro o excesso.
E aí, com uma tesoura de picote, eu venho passando aqui ao redor para tirar o excesso. Dessa maneira, o tecido também não vai ficar desfiando. Se você não tiver uma tesoura de picote, então na hora de colocar o acabamento aqui em volta do tecido da tampa, você procure colocar bem na extremidade, assim ajuda para que o tecido não fique desfiando. Então aqui eu utilizei uma passamanaria de juta, faço a colagem com a cola quente. E aí é só colocar aqui no pote e a gente organizar as nossas agulhas, alfinetes. Essa é uma ideia para você organizar aí o seu cantinho de costura. Esses potes são sempre bem-vindos para a gente utilizar para guardar materiais como botões, peças de artesanato, agulhas e linhas também. Para nossa terceira ideia, também utilizo um pote grande, faço a pintura dele utilizando o jateado e aqui eu pintei o pote todo, inclusive a tampa. Aqui na parte de baixo do pote eu vou utilizar a mesma cor, que é o PVA da cor savana. Faço uma marcação, mas dessa vez eu vou pintar na parte de baixo. Então eu deixei a parte de baixo aqui com um espaço um pouco maior. E na tampa eu utilizo o PVA da cor marsala. Aqui eu utilizei o jateado e ele vai me servir como primer, então ele tá fazendo a função aqui do primer. A nossa tampa com essa tonalidade de marsala, o pote já pintado. E para essa ideia eu vou utilizar esse tecido. Ele é um tecido, não é um tricoline, é um tecido mais de algodão, com essas estampas de rosa bem bonita. Eu recorto aqui esse buquê de rosas e vou fazer a impermeabilização utilizando uma termolina leitosa. Se você não tiver a termolina, pode utilizar uma cola branca também, que ela vai fazer aí o mesmo efeito. Eu passo então a termolina em todo o tecido dos dois lados. Já venho acelerando a secagem para a gente poder prosseguir aqui com o trabalho. Então eu seco de um lado, depois eu seco do outro. Então aqui eu já sequei, ele seca bem rapidinho dessa maneira e aí eu venho fazendo o recorte. Ele não corre o risco então de desfiar. Aí eu recorto bem rente ao desenho. Aqui tá então a imagem já recortada. Aí eu coloco aqui sobre a bandejinha e passo uma cola pano aqui no verso do nosso desenho. Se você não tiver a cola pano, pode utilizar uma cola branca também, sem problema.
Para o acabamento, utilizo aqui o verniz fosco. Passo sobre todo o pote, já aproveito e passo na tampa também. E aqui eu resolvi fazer ainda um acabamento utilizando uma tinta relevo. Pode ser uma tinta squeeze dourado também, ou você deixar simplesmente sem passar nada. Essa tinta minha aqui, ela tá já um pouquinho velha, então ela não vai dar muito o efeito de relevo, mas mesmo assim eu passei. Fiz a secagem. Aqui na tampa eu fiz um acabamento com uma fita número 0 da cor vinho. Coloquei um lacinho, também é opcional, e ficou aí a nossa terceira ideia. Um pote também bem bonito. Aqui a tinta relevo, ela deu um efeito de relevo bem discreto. E tá aí, gente, essas foram as 3 ideias de hoje, utilizando os potes de Nescafé, que são os potes bem bonitos, e dá pra gente fazer aí ideias de organizadores, vasinhos, peças de decoração que você pode fazer e vender, utilizar aí num lavabo para guardar algodões e uma infinidade de coisas e ideias. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!